Olá, amigos da Rádio NASP FM, eu sou Daniel Macavésicas, você já sabe, esse é o Papo Raiz, seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos transmitindo em 91,3. Aliás, a programação da Rádio NASP em 91,3 você pode ouvir de qualquer lugar do mundo, a hora que você quiser, através do site da Rádio NASP FM. Basta você dar um Google aí, Rádio NASP FM, você vai ser direcionado para o site da rádio, e lá você clica na opção de ouvir ao vivo e pode acompanhar a programação da Rádio NASP FM. Você que está aqui na região de Engenheiro Coelho Arthur Nogueira, obviamente pode ouvir a gente em 91,3, pode ouvir a gente pela internet, e você pode acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e no YouTube e no Facebook você tem uma gama de variedades de informações em vídeo, em áudio também. No site da Rádio NASP FM você tem os podcasts, e aí você pode acessar o nosso conteúdo a hora que você quiser, do jeito que você quiser, personalizado para você. A Rádio NASP FM está há mais de 5 anos conectando você e sua família a novas ideias, com conteúdo que te ajuda na área profissional, na área intelectual, na área acadêmica e também na área religiosa, no conhecimento bíblico. É isso que nós, do Papo Raiz, fazemos aqui. Eu estou sempre muito bem acompanhado e tenho a honra de apresentar aqui o meu já conhecidíssimo amigo Alan Aguiar. Fala, Daniel. Fala, meus nossos queridos ouvintes, tudo bem? Estamos aqui junto para mais um estudo da Palavra de Deus. É isso aí. E o meu amigo está com a gente de novo, ele tá pegando gosto pela coisa, daqui a pouco ele fica fixo aqui com a gente aqui. Nosso querido amigo, pastor e professor, tá demais, hein? Raul Almeida. Fala, Daniel. Fala, Alan. Um olá aí, um abraço para os nossos queridos ouvintes. Você vê que quando a companhia é boa, os assuntos também. Claro, estudar a Palavra de Deus a gente sempre volta, né? Sempre vai querer mais. É isso aí. Aí fala companhia boa, logicamente está se referindo a mim, não ao Alan, porque o Alan é chato, né? Mas vamos em frente, avançando aqui no estudo da Palavra de Deus. Amigos, a gente está com um tema hoje aqui um pouquinho diferente, mas ele é muito relevante ainda dentro dessa questão do conteúdo, porque tem até as palavras de Cristo em Mateus 9, 37 a 38, elas são muito interessantes. Jesus ele fala assim: e então se dirigiu a seus discípulos e dizendo as seguintes palavras, né? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Né? Então, quando a gente pensa na seara, a gente pensa em igreja como um todo, assim, né? A igreja grandona lá, né? No momento que nós estamos gravando esse programa, nós ainda estamos em grande parte do estado de São Paulo, em todo o Brasil, sob a quarentena, né, imposta pelos governantes por conta da maneira que escolheram tratar a pandemia da Covid-19 e tudo mais. E as igrejas estão paradas, né, nesse momento, nós estamos gravando aqui, as igrejas estão paradas e possivelmente fiquem em alguns lugares paradas por bastante tempo, né. Então é interessante essa ideia de seara, porque se a gente pensa na seara como apenas um local físico onde a gente faz as atividades para Deus e eventualmente convidamos as pessoas, o nosso alcance de evangelismo fica limitado, não fica? O que vocês acham? Com certeza. Fica super limitado, né? Eu fiz a pergunta, ficaram os dois assim, aqui os ouvintes não podem ver, né? Eles ficaram balançando a cabeça assim e não responderam. É que foi muito profundo, a gente estava digerindo. Ah, entendi. Tá certo. E assim, quando a gente volta nas origens da igreja cristã, não tinha igreja, né? Assim, não tinha templo. Sim, era sempre ações conjuntas, e isso é bem mencionado, inclusive, no nosso estudo, né? As ações nos lares, né? As pessoas se reuniam nos lares, Sim. Estavam sempre em comunhão uns com os outros. E a gente vai ver, inclusive eu tenho um verso separado aqui, que esse é o conselho, por exemplo, de Paulo, que a gente esteja sempre juntos, em comunhão, em grupos, né? Atuando juntos, não só para que a ação da pregação do evangelho seja mais efetiva, mas também para uma ajuda interna, para que esses grupos se ajudem, né? Se animem e estejam fortalecendo uns aos outros. Perfeito. E aí, nesse sentido, os estudiosos aí dos crescimentos da igreja, eles são quase unânimes, né? Eu, honestamente, não li nenhum autor que seja contra a implantação de pequenos grupos, né? Na realidade da igreja adventista, a gente chama isso de pequenos grupos.
se você for aí em outras denominações cristãs, eles usam o mesmo conceito, mas eles chamam de igreja em células, eles têm outras... Grupo de oração. Isso, exatamente. Então, eles têm outras nomenclaturas para a mesma ideia, né? De você distinguir daquele grupo grande que forma a igreja lá, às vezes são templos e que frequentam semanalmente ali 200, 300 pessoas, e aí já há muito tempo, né? A igreja cristã trabalha, como a gente falou, desde os primórdios, né? Mas do protestantismo para cá, essa é uma coisa que começa a ser resgatada justamente por conta porque as igrejas se tornaram muito grandes e boa parte dos cristãos, tanto católicos como protestantes, eles passam a viver o evangelho deles apenas nos templos, né? E aí você tem, ao longo da história da igreja cristã, vários movimentos. O movimento de João Wesley, por exemplo, é um movimento de pequeno grupo, né? São vários movimentos para tirar a pessoa dessa ideia do templo, dela ser ali apenas um ouvinte, né? Mas para ela ser também um disseminador. Isso acontece com mais liberdade, né? Dentro dos pequenos grupos. A gente tem também entre aspas, né, pequeno grupo dos valdenses, né, que eram pessoas que serviram juntas ali e precisavam em grupo todos serem ativos. E eu acho que uma função prática vem disso, sabe? Com a modernidade do mundo, com a expansão do evangelho, a facilidade do acesso ao cristianismo ficou grande, muitas pessoas adentrando, o que é maravilhoso, mas você começou a ter um supercrescimento de templos de 300, 500, você encontra templos aí de mais de 1.000 pessoas. E nessas ocasiões, você tem uma pouca interação e participação. Nesses lugares, você é um espectador, você assiste, você recebe, mas há uma pouca atuação, não tem muito espaço de atuação. Então, uma das funções práticas dos pequenos grupos é a chance de cada um ter uma parte ativa, ser necessário naquele grupo para que o avanço do evangelho e a contribuição interna ali ocorra. Então, cada um vira um membro vital. Por isso que os pequenos grupos dá mais comprometimento, dá mais chance de participação para as pessoas. Isso é muito bom. Excelente. E, de fato, isso que o Raul falou tem tudo a ver, né, com o que a gente vem conversando aqui nos programas anteriores. Sim. Porque a gente tem estudado sobre os dons espirituais, né? Exato. São, né, habilidades, né? São qualidades especiais que o Espírito Santo concede a cada pessoa convertida para atuar, para ser eficiente na obra de Deus, na pregação do Evangelho, né? Na expansão da missão. E, de fato, é isso. Se temos templos grandes, né, cheios, lotados, obviamente ali não vai ter espaço para todo mundo realizar um tipo de função ali dentro, né? Então é necessário que pegue o grande, o em atacado, e se divida em poucos, para que ali possa haver mais ali um relacionamento interpessoal entre as pessoas, né? Para que haja mais convivência, mais relação, né? Mais comunhão entre os irmãos, para que assim eles possam, de maneira relacional, cumprir a missão, né? Porque se a gente só vai ao templo, mas eu não conheço ninguém, não tenho amizade, não tenho intimidade com ninguém, né? Não visito a casa de ninguém. Então fica muito assim distante do propósito do evangelho, né? Que é algo mais relacional. Então o pequeno grupo ele acaba proporcionando isso daí. E talvez não tenha sido um assunto muito da igreja primitiva, porque lá eles já viviam, devido a estar no início, em pequenos grupos. É óbvio pensar assim, né? Estava ainda no projeto embrionário, então era óbvio, quando se começa-se com poucos, né? Em famílias, em grupos, em amizade. E conforme o tempo passa, a coisa cresce demais, né? Então perde essa ideia da proximidade, do pequeno grupo, de estar ali junto, estar visitando, estar comendo junto. Então é necessário trazer de volta essa ideia, nesse princípio, para que possa manter essa mesma vida, né, da igreja. É verdade. E é interessante que essa percepção é muito bíblica, né? Assim, no sentido prático, né? Você não tem nenhum texto bíblico dizendo para as pessoas se reúnam em pequenos grupos, porque isso era natural, assim, não tinha templos, né? Mas isso começa já no judaísmo, né? O judaísmo que chegou até nós, que é o judaísmo das sinagogas,
ele começa depois do exílio babilônico. Então, assim, quando os judeus voltam da Babilônia, eles estão na Pérsia, reconstruindo a cidade de Jerusalém, reconstruindo os muros e o templo, especialmente. Aí, na Bíblia, os amigos podem ler os livros de Esdras e Neemias, também o livro de Esther, que dá um panorama de como o judaísmo crescia. E quando você chega no tempo de Jesus, você tem judeus espalhados no mundo inteiro, todos eles frequentando sinagogas. As sinagogas não eram templos. As sinagogas eram espaços comunitários relativamente pequenos, até assim limitados, porque é muito interessante, porque o judeu ele tinha aquela questão, você vê, às vezes até Deus é tão maravilhoso que até no excesso que se cometia podia haver alguma oportunidade, porque o judeu tinha aquela coisa da distância do sábado lá e tal, então ele tinha que ter muitas sinagogas, porque no sábado ele ia para a sinagoga tinha que estar perto da casa dele. Ele não pegava um ônibus, né, por assim dizer, para ir para a sinagoga, como nós fazemos hoje normalmente, tranquilamente. A gente vai para a igreja, se eu preciso pegar um ônibus, eu pego, né. A nossa ideia de guarda do sábado é uma ideia mais livre, né, mais o sábado em favor do homem. Então, não, tem que ir para a igreja, eu pego o ônibus, se eventualmente eu estou sem combustível, por algum motivo eu não consegui abastecer antes, eu vou lá em direção à igreja, coloco ali o suficiente para chegar e tal. Mas o judeu ele era bem, e é ainda hoje, né, bem mais restrito em relação, por exemplo, né, à prática da guarda do sábado, mas a sinagoga estava sempre perto da casa do judeu. Onde tinham 2, 3 judeus, eles já começavam a pensar num local de reunião, que normalmente era um local assim, pequeno. Você tinha sinagogas grandes em cidades maiores, óbvio, né, mas você tinha bastante pontos de reunião. E com isso, o judaísmo cresceu, e era a religião assim, proporcionalmente mais cresceu na história. Inclusive, o número mínimo de judeus para se considerar um lugar, uma sinagoga, era de 10 pessoas, né? Então, não tinha uma exigência. E você vê que era um pequeno grupo de pessoas mesmo, né? Já era considerado uma sinagoga, e você tinha várias sinagogas. Então, é importante, né? Importante. Agora, eu queria comentar o que o Alan falou sobre os dons, né? Sim. E a gente tem na Bíblia, principalmente lá em 1 Coríntios, falando muito sobre os dons e a analogia dos membros do corpo, né? Se a gente olhar lá em 1 Coríntios 12, versos 12, versos 12 diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Depois eu falo assim, né? Porque o corpo não é um só membro, mas muitos. Então a Bíblia, e Paulo traz aqui a analogia do corpo, o corpo não é feito só de mãos, né? O corpo não é feito só de braço, enfim, o corpo tem todos os seus membros e precisa de todos eles. Então, quando a gente se reúne em grupos menores, a gente tem mais consciência da nossa função como um membro, como parte ativa, como necessário para essa obra. Então, é bom para que a gente tenha esse sentimento. E só terminando aqui esse trecho, lá no verso 26, diz assim, né? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Então, não só no cumprimento da missão os membros são necessários, mas também para cuidar do corpo, né? Um professor nosso, inclusive, ensinou que uma mão vai lavar a outra mão. Se os meus olhos estão feridos, as mãos também vão ajudar a achar o lugar que eu estou. Então, os membros ajudam a obra, ajudam na seara, mas ajudam a si mesmos também. Estão fortalecidos, né, ao mesmo tempo, né? Fortalecidos e também aí entra essa questão de unidade, né? Assim, a percepção. Óbvio, se você está num grupo de 10 mil pessoas, fica difícil você perceber unidade, propósito, né? Mas você reduz isso para 10 pessoas, você falar dos seus planos, das suas metas evangelísticas, né? Para seara, né? A gente está falando aqui, a gente está partindo da discussão a partir da palavra de Jesus. A seara é grande, precisa de trabalhadores, né? A seara realmente é ampla, ela é enorme, né? E a seara, a gente consegue observar que ela é cada casa, ela é cada local, né, que a gente está, né? A seara é o mundo, né? A seara é o mundo. Onde tem ser humano é a seara. Né? Deus está interessado em salvar todo mundo. Então, exato. O mundo é o campo, né? O mundo é a seara. E outro ponto, Daniel, que eu gostaria de levantar aqui também, além disso que o Raul trouxe, dessa analogia que Paulo faz, que eu acho que não tinha outra para ele fazer, essa foi a melhor que ele poderia fazer, né, da igreja com o corpo do ser humano. Também outro
outro ponto positivo que eu levanto do pequeno grupo, assim, é que é um modo das pessoas começarem a participar de uma comunidade religiosa ou de uma comunidade de Uhum. cristãos antes de pertencer. Então, a pessoa passa a pertencer, a viver, a se relacionar com os irmãos antes de ser da igreja. Se batizar, ter um estudo, ou de ser, ser formalmente da igreja, membro, sabe? Então, acho que é uma porta, é uma grande porta de entrada para que a pessoa possa conhecer melhor, de uma maneira mais informal, mais descontraída, né? Começar a participar das reuniões, aprender um pouco mais, conhecer as pessoas antes mesmo de se tornar membro. Então, acho que esse é um propósito também do pequeno grupo, né? É É ser uma verdade. porta de entrada. E eu É, acho que muita gente tem entrado na igreja e tem voltado para a igreja através do pequeno grupo. Porque, é, querendo ou não, a pessoa que está retornando, que saiu, quer retornar, ela tem um pouco de receio de voltar para sua comunidade religiosa que ela saiu. Porque, é. querendo ou não, tem às vezes aquele irmão que pode olhar estranho para ela, tem a vergonha, né, por ter caído em algum pecado, ou por estar Sim, retornando. Então, se ela vai para casa de alguém que ela tem amizade e que ali de forma, sem ter compromisso ainda com a igreja, ela começa a participar, aos poucos ela vai se adaptando de novo, ela vai sendo uhum, aceita, ela vai se envolvendo e quando menos se espera, ela já está participando da igreja, do culto e tudo mais. Então, acho exato. que esse é um propósito muito, É. muito positivo do pequeno E grupo. é, e é interessante que o pequeno grupo ele não concorre contra a igreja, o Igreja. templo e tudo mais. Muito pelo contrário. Você pode fazer uma pesquisa aí, existem igrejas espalhadas pelo mundo que reúnem a cada semana 10.000, 20.000. Tem igrejas nos Estados Unidos que a igreja se reúne em ginásios, em estádios, para 40.000 pessoas. E você fala, uau, qual é o segredo? Aquilo ali é um show, evidentemente, né? Porque ali ninguém. A pessoa participa no máximo ali cantando e dando as ofertas ali, né? Mas é uma participação que a pessoa fica muito distante daquele ponto de adoração. Mas o que é interessante é você verificar como essas igrejas conseguem reunir tanta gente. E normalmente, não vou dizer que 100%, porque eu não conheço a realidade de todos, mas as que eu estudei, as que eu pesquisei, todas elas são divididas em grupos menores. Isso é verdade, Daniel. A igreja que eu vim, por exemplo, a Igreja Batista, lá em Manaus, Sim, é uma igreja com 10.000 membros. uau. E os cultos são só aos domingos, né? E sexta à noite para os jovens. Uhum. E ela se reúne na quarta-feira, só que não é na igreja, são em pequenos grupos. Perfeito. Você percebe? Então, assim, é no pequeno grupo que você consegue instigar na pessoa a ideia de que você faz parte de um grupo maior. Só que se você leva a pessoa direto para o grupo maior, ela vai se sentir perdida e excluída. Não tem como você transmitir essa ideia no meio de 20.000 pessoas. Mas no meio de 10, 15 pessoas, você consegue dizer, ó, nós fazemos parte desse grupo, esse grupo faz parte dessa comunidade aqui. E aí o papel da pessoa ali dentro daquele grupo, aí entra tudo que vocês vinham falando aí, né, de uso de dons e talentos, né? A questão que a gente fala sempre do compromisso com a missão e tal, ela é, vamos dizer assim, geograficamente reduzida para ser expandida. E essas igrejas não param de crescer. Só rapidinho, onde eu fiz o meu evangelismo, terceiro ano, né, nós que estamos teologia, a gente tem um momento que a gente sai para fazer evangelismo. E eu fazia um pequeno grupo na casa de uma família que mora no centro de São Paulo, ali do lado tem uma igreja enorme. Eu falei, nossa, a igreja que interessante. Não. Eu falei assim, de uns coreanos. A igreja de coreano, interessante, é uma igreja cristã. É cristã, só que ela é focada para coreanos. Mas era um templo enorme, bonito, todo de vidro, assim, negócio caro. Eu falei, meu, gastou muito dinheiro fazer esse templo aí. E aí que ela falou assim, sabe que uma vez eu perguntei pro pastor aí, uma vez ele veio aí fora de horário, aí fazer não sei o quê, eu conversei com ele. E aí ele, olha só que interessante, esse camarada, ele estudou os conceitos de crescimento de igreja com a igreja adventista, no seminário adventista. Inclusive ele estudou no seminário de teologia adventista, sétimo dia, do qual nós fazemos parte, né? E ele falou assim, me espanta às vezes que eu só estou aplicando o que vocês mesmos ensinaram, né? Que é criar nas pessoas senso de pertencimento, de grupo, de missão, de objetivo, né? De propósito. Você não consegue fazer isso nas 10.000 pessoas que frequentam o templo dele lá semanalmente, não iam ter essa noção
se ele não tivesse organizado a sua igreja para crescer, e a palavra poderia encerrar aqui, se ele não tivesse organizado a sua igreja para crescer. A igreja não vai crescer no templo, ela vai crescer nos lares, entendeu? Então aí a ideia de pequeno grupo, ela é prática, ela é bíblica, porque, como a gente já disse aqui, a igreja nasceu em pequenos grupos, não tinha outra opção. A igreja foi expulsa das sinagogas, inclusive, né? Não tinha local, eram as casas dos irmãos que serviam de local de reunião. Né? Então, no texto até que você ia destacar aí lá de Hebreus, é quando Paulo assim, fala, né? Não deixeis de congregar como alguns de vós têm feito. Né? Ele não está falando, não deixeis de ir à igreja, ao templo, mas não deixem de ter comunhão com os irmãos, né? de frequentar as casas dos outros e ali fortalecer a fé uns dos outros. Né? Fala, Raul, você levantou o dedinho. Eu ia destacar justamente esse versículo, eu não reparei que o Alan tinha mencionado ele, foi legal, a gente estava pensando junto aqui. Então, há essa necessidade, né, da gente estar juntos e tudo mais. Só que existe o risco de se incorrer no erro, de diminuir tanto esse pequeno grupo, de não frequentar nada, né? Nem mesmo um pequeno grupo, né? Isso acontece, tem pessoas que entendem que são de alguma maneira autossuficientes a ponto de não precisarem, né? E aí fica essa advertência do Paulo que eu gostaria de ler, está lá em Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia mencionado é da volta de Jesus. Da volta do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida. Você vê que é muito bom a gente estar num grupo menor, mas há o risco da gente diminuir muito esse grupo, né? E esse grupo menor também tem que pertencer a esse grupo maior, tem que fazer essa influência. Mas não é ideal que a gente não pertence a nenhum grupo. Muito mais, ainda mais quando estamos cada vez mais perto da volta de Jesus. Precisamos mais dessa união, mais de nos unirmos, mais dos outros membros do corpo, dos outros dons, né? Afinal de contas, nosso dom sozinho, ele vai precisar dos outros dons também. Então a gente precisa ainda mais quando o dia do Senhor se aproxima. Excelente, muito bom. Pois é, e aí a gente tem a percepção de missão dentro dos lares, dentro dos pequenos grupos, e ela, de fato, ela é um aspecto muito importante do trabalho em pequenos grupos, o trabalho evangelístico, é que você consegue acompanhar com mais pessoalidade, vamos dizer assim, né, o que está acontecendo ali com esse extrato da comunidade que você reduziu ali, né? Então você está lidando ali com 10, 12, 15 pessoas, né? E aí você consegue perceber melhor, às vezes a pessoa está pronta para o batismo, por exemplo. A pessoa que viveu no mundão e tal, agora está, mas tem alguma bobeirinha ali, né, na cabeça dela, assim, uma coisa muito relevante que a gente vai falar, não, mas não te impede de servir a Cristo. E às vezes né, aquele passo da pessoa declarar Jesus como seu Salvador, precisa de alguém se aproximar da pessoa para entender porque qual é o bloqueio psicológico, qual é o bloqueio intelectual, né, que está impedindo aquela pessoa de dizer, não, agora eu quero ser filho de Deus, eu quero servir como um cristão, independente da comunidade cristã que ela seja adventista, batista, presbiteriano, o que seja, né, dela servir a Cristo ali, focada na missão da igreja e tudo mais, sendo útil, prestando todos os seus dons, seus talentos ali para aqueles propósitos, para aqueles objetivos que a comunidade traçou ali. E às vezes a pessoa, né, o pastor pregando aí para 300, 400 pessoas, não consegue perceber esses detalhezinhos. O pequeno grupo, ele aproxima, né, o líder, cada pequeno grupo vai ter um líder, obviamente, aproxima o líder dessas pessoas e é um local também para desenvolver novos talentos, desenvolver liderança e tudo mais. Então, assim, os benefícios de você, independente de você frequentar o templo ou não, né? Você ter os pequenos grupos, assim, tremendo, né? Fala, Alan, você tinha pedido aí a palavra. Outro aspecto que eu queria mencionar do pequeno grupo também é que não pode perder a visão, que assim, a gente falou muito do propósito, né, do benefício relacional, né, conhecer os dons, participar, ter relacionamento com os irmãos. Beleza. Mas um outro aspecto também que não pode perder o foco nos pequenos grupos, nem na igreja, mas a gente está falando em pequeno grupo, é do aspecto missional, né? O pequeno grupo, ele existe para um propósito. O propósito não é apenas reunir os irmãos para comer bolo e tomar suco. Exato. Esse não é o propósito. O propósito do pequeno grupo é
quer dizer, tudo na igreja, o propósito tem que ser missional. Esse é o ideal. O pequeno grupo não é diferente. Então, muitas das vezes a gente vê congregações nossas e de outras, né, realizando pequenos grupos. É uma igreja que tem vários pequenos grupos. Mas você vai nos pequenos grupos, você só vê os irmãos da igreja. E todo encontro semanal é só os irmãos. Então, o ideal é sempre ter convidados, amigos dos irmãos da igreja participando. Isso. Ou, em outros casos, o que eu acho mais ideal ainda é você ter as suas amizades com pessoas de fora e uma amizade que chega a tal ponto da pessoa aceitar o convite de ser realizado um pequeno grupo ou abrir um pequeno grupo na casa dela, para que ela se sinta mais à vontade ainda de não ter que ir em um local e chegar e já ter pessoas lá. Mas quando os irmãos vão até a casa dela e ali faz o culto, faz um pôr do sol, faz uma programação, eu acho isso muito positivo, né? Perfeito. As pessoas que têm feito pequeno grupo, não na casa de um irmão da igreja, mas sim na casa de um visitante, de um interessado, de alguém que está aberto ao evangelho, eu acho muito positivo. Isso aí realmente tanto cresce a pessoa que vai receber os irmãos na sua casa, como também cresce os irmãos nessa experiência de estar fazendo algo, de estar se relacionando, mas está vendo um fruto dessa união, entendeu? Porque só se unir, conversar e não gerar fruto, isso aí não renova nossa vida espiritual. Mas quando a gente se reúne e gera fruto e vê algo acontecer e vê algo, um bebê nascer, aquilo ali renova e dá mais ânimo para a gente continuar a fazer. Exatamente. Inclusive, alguns teólogos, como o Alan falou, né, criticam as super igrejas, as mega igrejas, porque um pequeno grupo tem essa função de fazer outro pequeno grupo que faz outro, com uma multiplicação de células, né? E agora, quando esse pequeno grupo cresce, vira uma comunidade grande, é como se ele não estivesse cumprindo sua função, né? Tem que se multiplicar, fazer outras células. Tem que ser sempre missional, como o Alan disse, né? E é esse o aspecto, Raul, que eu acho um pouco negativo do que o Daniel citou ainda há pouco, né? Que lá o cara montou uma igreja grande coreana e tinha vários pequenos grupos. Beleza, ótimo. Só que o que eu vejo, Daniel, é que muitas das vezes essa ideia, eles incorrem num erro, sabe qual é? É que focam em vários pequenos grupos, mas em uma só igreja. Sim. Eles não focam em disseminar a igreja, em plantar a igreja, em isso espalhar a mesmo. igreja na sua região, na cidade e no mundo. Parece que o campo missionário deles é aquele bairro, é aquela igreja. É trazer todo mundo para aquele templo e não espalhar aquele templo para o mundo. Então, acho que às vezes incorre nesse pequeno erro aí. Então, eu até citei... Essa é a missão global, entendeu? Eu até citei justamente para mostrar assim, quando até para quem tem interesse em fazer a igreja crescer, começa na base mesmo, né? E lógico que esse é um problema, assim. Inclusive, eu praticamente tenho muita crítica a templos grandes e tal, porque são locais onde normalmente as pessoas se escondem, né? Mas o ponto principal é o seguinte: nós queremos uma igreja crescendo, ela não vai crescer nos templos gigantes, ela vai crescer nos lares, assim. A igreja ela se fortalece nos lares, acho que esse é o ponto principal, né? Ela também não cresce só no número de membros, mas cresce nas suas filiais, forte, entre aspas, né? Me entendam em filiais aqui. Isso cresce nas suas divisões, nos frutos, novas igrejas que ela dá. Em qualidade, né? Sim, por isso que, só fazer uma parte aqui para a gente encerrar, por isso a importância do culto familiar, né? Porque o ideal é que cada lar onde tem um cristão fosse um pequeno grupo, né? No sentido de que ali Deus é louvado, Deus é adorado, a palavra dele é lida e as pessoas são exortadas a praticarem a palavra de Deus. Então, quando eu reúno minha família toda noite, né, para ler historinha lá da tia Cecel e tal para as minhas filhas e para orarmos juntos, a gente está fazendo um pequeno grupo, né? Então, assim, não é tão difícil quanto parece, né? A ideia é que isso vá expandindo, convidando pessoas que, de repente, não têm essa oportunidade, para que elas também respirem esse ambiente, né, de estudo da palavra de Deus, de louvor e de exortação na palavra, né, que é o que o pequeno grupo tem que fazer, né? Fala, não, para a gente poder encerrar. Está fortalecendo a sua Jerusalém, né? Exato. E é isso aí. Outra questão que eu ia só mencionar aqui rapidamente é que eu lembrei de uma história no Evangelho de Jesus, quando ele conta a parábola do semeador, e aí termina, tá uma multidão ouvindo, né? E aí aí o pessoal vai embora e tal, e chega só uns poucos e fala assim, não entendi o que você quis falar aí. Explica. Ele fala assim, a vocês eu vou dar o conhecimento, a vocês eu vou revelar, mas aqueles que forem embora, não vão.
Ou seja, Jesus meio que usou ali aquilo para peneirar quem quer e quem não quer. Entende? Então, quem quer realmente se envolver, quem quer realmente trabalhar, ele vai aproveitar as oportunidades que a igreja está proporcionando. Ele vai ser proativo em querer se chegar a um pequeno grupo, a um ministério, a algo do tipo. Então, querendo ou não, isso serve como uma peneira para ver quem quer trabalhar e quem não quer. Porque quem quer só apenas fazer número, sentar no banco, ele não vai se envolver. Mas e por isso que a igreja tem que proporcionar essas oportunidades. Porque aquele que quer, ele vai olhar várias opções e alguma coisa ele vai escolher para se envolver. Então, de certa forma, é até uma maneira de peneirar quem quer e quem não quer um compromisso sério com a missão da igreja. Excelente. É isso aí, amigos. Acho que eles são bem práticos hoje, né? Talvez uma das mais práticas que a gente fez aí. Mas semana que vem a gente volta para continuar estudando esse assunto bem interessante da missão, enfim, né, do testemunho, né? E fica o convite aí para o ouvinte da Rádio Inácio, se você não participa de um pequeno grupo ainda, participe, mas tome cuidado para não tornar o pequeno grupo um grande grupo. E se você não tem nenhum grupo perto da sua casa, aí faça você o seu pequeno grupo, convide seus amigos aí para ler a Bíblia, orar e louvar a Deus. Vocês vão ser muito beneficiados. Obrigado, Alain. Obrigado, Raul. Prazer é todo nosso. Isso aí. Fiquem com Deus. Aos ouvintes da Rádio Inácio FM, um abraço. E até a semana que vem, se Deus quiser. Esse foi o Papo Raiz, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Abraço.